Boa noite, vamos dar início ao trabalho falando um pouco sobre materiais de construção e a inovação tecnológica dentro desse material que foi escolhido por nós, da equipe, para estarmos elaborando e passando para vocês, que foi o concreto. Vamos falar um pouco sobre o concreto, suas composições e as inovações que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Os componentes da equipe, eu, Vinícius, Silas, Hendrix, Ícaro e Fabrício. Nossa instituição que todos nós frequentamos é a Unifax, aqui em Salvador. Essa matéria é lecionada pelo professor Alejandro, é a matéria de estudos integrados em sistemas avançados de construção. Vamos passar um pouco para vocês sobre nossa pesquisa e nosso trabalho que foi elaborado. Bom, o concreto é um dos materiais mais utilizados na construção civil desde seu surgimento em 1928. De lá para cá, seu crescimento se deu de forma exponencial, juntamente com os materiais que o compõem, sendo o cimento, a areia, a água e o aço. O concreto é o único e maior material manufaturado do mundo e corresponde por mais de 6 bilhões de toneladas de materiais anualmente. Inúmeros avanços em todas as áreas de tecnologia do concreto, incluindo mistura, dimensionamento, reciclagem, testes e especificações, foram feitas em todo o mundo, havendo algum processo na utilização dessas inovações. Desenvolver e manter a infraestrutura mundial para atender às necessidades futuras de países industrializados e em desenvolvimento é necessário para crescer economicamente e melhorar a qualidade de vida. A qualidade e desempenho do concreto desempenha um papel fundamental para a maioria das infraestruturas, incluindo estrutura comercial, industrial, residencial e militar, represas, usinas e também sistemas de transporte. A rápida construção e durabilidade a longo prazo são requisitos na maioria dos projetos. O início e o custo do ciclo de vida desempenham um papel importante no desenvolvimento da infraestrutura atual. Houve vários avanços notáveis feitos na tecnologia de concreto nos últimos 50 anos. Isso é notório. Alguns desses avanços foram incorporados nas práticas rotineiras, mas em geral, o estado da prática ficou muito atrás do estado da arte. Isto é particularmente verdadeiro, principalmente para projetos de obra pública. Existem diversos tipos de concreto. Eu vou listar agora alguns concretos que são os mais utilizados atualmente. Temos o concreto convencional, é o tipo de concreto mais usado em obras. Pode ser utilizado diretamente no solo, para fundações, ou se lançado em formas para lajes e vigas. Temos o concreto bombeável, basicamente uma variação do concreto convencional. Por ter mais fluidez, é possível realizar sua colocação via bombeamentos. Temos o concreto armado. Se o concreto convencional é o mais utilizado em obra, o armado é o mais comum no nosso dia a dia. A diferença é a presença de armaduras de barra de aço, porque são responsáveis por garantir ao concreto resistência à fricção e tração. Temos o concreto leve, e esse tipo de concreto conta com agregados leves. Assim, a sua massa específica é aproximadamente 2/3 da sua densidade de um concreto tradicional. Temos o concreto pré-fabricado. Como o nome já diz, os blocos de concreto pré-fabricados são produzidos industrialmente, ou seja, em local fora da obra. Assim, as peças são apenas encaixadas no local de execução da laje. A estrutura se torna da obra mais ágil, já que as peças podem ser fabricadas na medida que surge a necessidade de uso, já que elas são feitas em indústrias e não diretamente na obra. Temos o concreto rolado. O concreto rolado é usado principalmente
como base inferior em obras como piso de estacionamento e barragens. Como o nome mesmo já indica, a aplicação é realizada com a compactação via rolos compressores, devido aos baixos consumos de cimento e travabilidade. Esses são os concretos mais utilizados diariamente, dentre todos os outros que existem. Bom, sobre os ambientes em contato com as estruturas de concreto, né? O meio ambiente em si, a gente diferencia primeiro no meio ambiente urbano, que as causas de degradações são principalmente devido à ocorrência de chuvas ácidas, que depositam partículas sólidas e lançamento de dióxido de carbono na atmosfera por meio da poluição. Ocorre principalmente nos centros mais densos, onde tem a maior ocorrência de edificações, de obras de infraestrutura grandes, que acabam também alterando o regime de ventos, acabam causando esse impacto, né, no meio ambiente, alterando o regime de ventos, criação de corredores de vento, por conta desses centros mais densos com maior volume de construções. Também existe no meio ambiente, né, que é um dos mais estudados por conta da sua alta agressividade, a sua velocidade alta de ataque, né, o que justamente implica no desempenho final da estrutura, né, do concreto em si, devido à presença nesse ambiente marinho, a presença de agentes químicos, físicos e biológicos que justamente atacam no quesito desempenho do concreto. Porque nessa composição, na salinidade, né, a composição da água do mar, a gente encontra íons como cloreto, sódio, sulfato, magnésio, cálcio e potássio, que atacam justamente as estruturas de concreto, causando manifestações patológicas em maior quantidade e maior recorrência. Diante a toda essa pesquisa, toda essa elaboração de manifestações patológicas, sustentabilidade com o meio ambiente, vem muito se estudando a questão de um concreto inteligente. E a partir disso foi muito estudado, está sendo muito estudado hoje, esse tipo de inovação. É um tipo de concreto no qual ele se cura, ele auto consegue se curar diante de algum acontecimento, alguma manifestação que possa ocorrer nele, ele vai ter esse poder de poder se curar. Como pode funcionar também como um sensor para identificar e analisar o que está ocorrendo dentro daquela edificação, dentro daquele concreto, e alertar ao engenheiro ou o proprietário o que está ocorrendo para que seja tratado o quanto antes. Esse é o objetivo do concreto inteligente e suas vantagens para a construção civil. Diante desse concreto inteligente e diante dos estudos que foram realizados, ele será implantado através de algumas misturas agregadas ao concreto. E algumas misturas que foram testadas e foram utilizadas podem influenciar muito e ajudar na questão do concreto, como por exemplo a mistura de 2 kg por metro cúbico de polipropileno. Ele irá ajudar o concreto na questão do aquecimento ao fogo. Então o concreto ele vai ter uma resistência maior ao fogo, onde essas fibras com o fogo ela vai se derreter, facilitando a evaporação da água dentro do concreto e auxiliando a não ter aquela edificação um desastre maior em caso de incêndio. Como também a mistura de fibras de carbono, onde poderá utilizar e ajudar o concreto a ser um condutor maior de eletricidade. Então, através de cargas, o concreto ele também poderá utilizar e poderá também estar sendo utilizado na questão de pistas em rodovias para ajudar nas contagens de veículos, nas cargas, no trânsito, podendo alertar qual a quantidade de veículos que passa, qual a carga que está passando ali naquele concreto, naquela pista. Então é algo que está sendo estudado. E algo que também não tem só vantagens, tem suas desvantagens na construção civil. E essas desvantagens, ela é exatamente diante ao preço. É algo que está sendo ainda estudado. E diante a isso, cada inovação precisa de investimento. Então, através dos materiais ainda novos, ele é um preço muito caro e
Em relação à construção civil, como vemos muito, a questão de preço interfere muito na questão de obras, né? Então, às vezes a maioria das obras elas são realizadas e o engenheiro, através de estudo, pretende ter uma boa qualidade, mas também com preço menor. E diante dessa utilização do concreto inteligente, esse preço ele pode crescer e isso pode ser uma desvantagem diante dessa construção civil de início. No que melhora em relação ao concreto é exatamente isso. O concreto ele se tornará mais resistente, o concreto ele se tornará mais sustentável, o concreto se tornará mais inteligente e os engenheiros, como todos os proprietários, poderá se estarem mais seguros, pois será garantido uma análise de imediato diante de algum problema que pode estar acontecendo, poderá ser tratado de imediato e isso facilitar a questão do seu imóvel, que atualmente hoje dura cerca de 50 anos, pode durar cerca de 70 anos, através das curas, através das manutenções que será sendo realizada de antemão e de forma mais agilizada, poderá ajudar muito esse crescimento e poderá prolongar o prazo dessas edificações. Levando em consideração todas as informações abordadas até aqui, concluímos que o concreto é um dos principais materiais no âmbito da construção civil, devido às suas propriedades estruturais, de logística, pela sua fácil locomoção e por se aplicar em diversas situações. Sendo que ele é um material que possui características que permitem o seu molde, antes da secagem, tem grande resistência e pode suportar grandes cargas, servindo até mesmo como elemento estrutural. Além disso, devido à evolução tecnológica, é possível implementar novas propriedades ao concreto, tornando cada vez mais interessante a escolha desse material para se trabalhar, tendo em vista que a tecnologia pode nos permitir que o concreto se cure, dando maior tempo de vida útil às edificações e evitando retrabalho, assim como patologias. Contudo, existem alguns obstáculos para a implementação desses fatores, Seria necessário treinamentos, workshops, projetos de demonstração de campo, treinamento prático, equipamentos, suporte técnicos e cursos educacionais para a aplicação dessas tecnologias, Portanto, sugere-se que mais estudos possam ser desenvolvidos com essa temática, tendo o intuito de fomentar a utilização de tais aspectos. Nós vimos também que é possível ser implementadas medidas para que a utilização do concreto se torne mais sustentável, colaborando para um menor impacto ambiental. É isso. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Queria agradecer pela atenção de todos. E em relação à referência bibliográfica, aqui consta os dois materiais no qual foi utilizado para elaborar essa apresentação. Boa noite.